Passo a palavra, então, ao deputado Luiz Carlos Rauli. Senhor presidente, Evandro Gussi, corregedor da Câmara dos Deputados e coordenador da Comissão Curadora da Exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, Maria do Brasil. Sua Alteza Real Dom Gabriel de Orleans e Bragança, representando Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Vice-presidente do Conselho Federal da Áustria, senhora Ingrid Winkler. A senhora embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Ginnerhalle. O senhor embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral. Senhor presidente dos Correios, Guilherme Campos. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, o aumento do interesse pela nossa história, estimulando o surgimento de novos autores e de narrativas diversificadas, é um bom sinal. Indica que, talvez, em busca de mais informações para entender os dias atuais e tentar projetar o futuro, os brasileiros querem conhecer melhor o passado do país. Nesse sentido, a Câmara dos Deputados já tem dado há alguns anos importantes contribuições com iniciativas como a apresentação da Galeria dos Construtores do Brasil e o registro do 2º centenário da vinda da Corte Portuguesa. Agora, no contexto das comemorações dos 200 anos da independência, realiza-se a homenagem à Imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, que nos bastidores e também em momentos públicos influenciou fortemente e ajudou a respaldar a proclamação da República feita pelo marido. Em público, Leopoldina também participava cada vez mais dos assuntos políticos e administrativos. Quando Dom Pedro viajou a Minas Gerais, dividiu a regência com Bonifácio e, antes da ida do marido a São Paulo, recebeu dele, por decreto, uma delegação para governar em seu lugar. Nessa condição, ela presidiu a reunião do Conselho de Estado, que decidiria por unanimidade. Enviaram a mensagem a Dom Pedro, ainda em meio à viagem, sugerindo a imediata proclamação da independência do Brasil. E em carta que escreveu ao marido, na mesma ocasião, defendendo claramente a proposta, salientou: o Brasil será em vossas mãos um grande país. Proclamada a independência, Leopoldina seguiu atuando politicamente, inclusive para obter o reconhecimento da Áustria, sua terra natal, ao novo país do qual ela se tornara imperatriz. Senhor presidente, Gusto, quero ressaltar o caráter específico da mulher na história brasileira e na história mundial. Quem influenciou mais nosso Senhor Jesus Cristo foi Maria. Em todos os momentos da história, a mulher está sempre presente. E na independência do Brasil, Leopoldina exerceu um papel de fundamental importância. Na minha família, as mulheres são muito fortes. Quando conversava com alguns amigos, o sistema matriarcal no mundo é que segurou a civilização do mundo. As mulheres, que são o cerne da família, os filhos, o marido, quem cuida, quem educa as crianças, quem segura o lar, e a mulher, esposa, companheira de governantes, de regentes, tem muita influência. Tiro como base a minha mãe, Jamília Ayub Rauli, com meu pai, Salomão. Ela tinha uma influência, uma força muito grande. A minha esposa, Maria Célia de Oliveira, uma força muito grande comigo e com toda a família, sempre enérgica, dura, estudiosa, apontando os caminhos mais corretos para o marido. Assim foi Leopoldina, que também exerceu um papel político fundamental, presidindo o Conselho no momento decisivo da história do Brasil. Se fosse uma mulher fraca, não haveríamos tido a independência do Brasil. Sem derramamento de sangue, um rompimento com a corte portuguesa desta nação riquíssima, desse território imenso que é o Brasil, com tantas riquezas naturais, com tanta prosperidade. Naquela época, a economia brasileira já crescia a taxas
excelentes durante todo o Império. E, aliás, ressalto que durante todo o Império era parlamentarista. E o parlamentarismo foi de estabilidade política, de estabilidade econômica. A República foi bem-vinda, mas com muita instabilidade, com quedas abruptas de governo após governo. Nos últimos 30 anos, ou melhor, nos últimos 50 anos, vimos quantas vezes a ruptura democrática aconteceu no Brasil. A estabilidade política, mesmo que seja no regime, sistema presidencialista, é importante observar que o Brasil, por 60 anos, teve estabilidade política com o parlamentarismo. É uma experiência consagrada. Portanto, quero render minhas homenagens à família imperial, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e também à Imperatriz Leopoldina, a Maria do Brasil, e os Bonifácio de Andrada, que desde antes da independência já estavam no Parlamento de Portugal. E mais de quase 200 anos de Parlamento do Brasil, sempre tem alguém da família Bonifácio de Andrada. Temos a honra de ter aqui Bonifácio de Andrada, deputado por Minas Gerais. Portanto, senhores representantes da Áustria, representantes de Portugal, representantes da família imperial brasileira, Gusso, meu querido amigo parlamentar estudioso, homem de grande competência que preside estas comemorações, é uma honra muito grande, Gusso, estar participando dessa cerimônia. Quando você mandou o convite, fez uma convocação. Estamos aqui para exaltar o caráter desta grande e próspera nação brasileira. E, sem dúvida alguma, os nossos problemas haverão de ser superados. E haveremos, como disse Leopoldina, de construir aqui um grande país ainda. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Portugal, nossa pátria. Agradecimentos também ao Império da Áustria, que nos permitiu dar uma preciosidade que é a Imperatriz Leopoldina, a Maria do Brasil.